Olha quanto mal fizeram a Bíblia. A Bíblia fechada é um livro. Aberta é a boca de Deus falando conosco. Vê se você vê isso aqui. É a boca de Deus falando conosco. Essa Bíblia aqui é a Bíblia pentecostal escrita pelas Assembleias de Deus. Acompanhe o vídeo. Aqui é o estudo, aqui, ó, e daqui até aqui é a inspiração dos apóstolos. Aí, ó. Daqui até embaixo é a inspiração dos pastores das Assembleias de Deus. O que é que tem de errado com isso? Que falamos tanto da Igreja Católica e acabaram fazendo o mesmo. A Igreja Católica fez livros, livro de Macabeu, livro de Judite, vários livros. Mas os pastores fracos fizeram coisas piores do que a Igreja Católica. Porque ela declarou uma coisa que a gente sabe que não existe. O que é que os pastores fizeram aqui? Ó? Isso aqui tudo é um estudo. Ó? Isso aqui é inspiração de pastor. Olha lá. Inspiração de pastor. O novo convertido da Assembleia de Deus, o novo convertido da Assembleia de Deus chega aqui e acredita que só a Assembleia que é a igreja certa, porque aqui foi as ideias dos pastores da Assembleia. Os membros da Igreja Batista e os pastores da Igreja Batista já chegaram até a dizer que essa Bíblia, para eles, pode ser rasgada e botada no fogo. Olha a esculhambação com a Bíblia. Porque aqui está a interpretação das Assembleias dos Apóstolos, é aqui, ó. Por que a Igreja Batista se nega em ler essa Bíblia? Porque aqui fala em batismo com o Espírito Santo, aqui fala em roupa, como deve se vestir, de saia comprida, de vestido, como a Assembleia vestia, né? Que não veste mais quase. Então eles condenam e assim a Bíblia continua vivendo essa situação. Se você abrir a Bíblia, ela vai dizer bem claro para você. Sobreverão que nos últimos tempos verão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos para ganhar uma alma e tempos trabalhosos, difícil de construir um verdadeiro obreiro. Eu concordo com esses estudos aqui das Assembleias de Deus. Não tem nada contra o que ele escreveu, se acaso fosse narrado em um livro. A Assembleia deve fazer um livro das interpretações dela, para não confundir os novos convertidos das outras igrejas ou dela. Porque eles vão querer acreditar que isso aqui é Bíblia, e aqui não é Bíblia. Aqui não é Bíblia, gente. Aqui é um estudo dos pastores. Mas como está na Bíblia, eles vão dizer que é Bíblia. Aí é onde está o erro. A Bíblia deveria ser só os 66 livros. É verdade que aqui só tem 66 livros. Ó. Essa Bíblia só tem 66 livros. Mas as astúcias dos pastores, possuído por atentações, que isso não é coisa correta diante de Deus, se você entender o que é que eu estou falando. Ó. Esses estudos, tudinho que está aqui, ó. Isso aqui, o que é que vai acontecer? Vai virar uma guerra. Porque quem vem comprar essa Bíblia não vai dizer Bíblia da Assembleia, não. Não está escrito que é a Bíblia da Assembleia. Vai dizer, está na Bíblia, que as mulheres devem vestir saia. Está na Bíblia. Os costumes da Assembleia vão dizer, está na Bíblia. Daí começa a guerra. Sem falar que está existindo esse problema. Então, esses estudos deveriam ser escritos num livro, escrito o estudo da Assembleia de Deus. Por que eles colocaram aqui? Para que ficasse mais fácil, os membros, os leitores, não tivessem preguiça de ler. Mas, no entanto, a Bíblia é sagrada. O que quer dizer sagrada? Porque ela está selada somente com a Escritura dos apóstolos.
A referência de versículo é real. É real. Porque aqui, se tem referência de versículo, aí tá certo. Vai estudar, vai fazer o membro entender. Vai fazer o leitor encontrar os versículos da própria Bíblia. Aqui é correto. Mas o estudo não está fora tudo. E sem falar que você tem que entender que essa Bíblia é o que a Assembleia acha que é. Aí vem a da Batista, que a Batista acha que é. Aí vem a da Deus é Amor. Eles botam dentro da Bíblia um regulamento que diz que a mulher não pode se depilar, subaco, perna, tudo. Eles vão colocando tudo dentro da Bíblia assim, gente. Aí faz o estudo lá dentro. Isso é profanação com a Bíblia. A Deus é Amor, antigamente ela fazia o livro de doutrina dela separado. A Assembleia deve fazer esse livro de estudo separado e não fazer isso na Bíblia para não confundir os membros, que cada um tem uma igreja. E sem falar que existe a Bíblia da mulher, que a capa é rosa. Os homens não podem ler, pegar ela, porque senão quem usa a rosa diz que é travesti. Vem a Bíblia do pregador. Se alguém tiver com um crente com a Bíblia do pregador, já vai começar o preconceito. Você não é pregador, você tem a Bíblia do pregador. E o pregador não vai ler nessa daqui. Aí vem de várias Bíblias. Mas a Bíblia é sagrada. Sempre a Bíblia foi capa preta. Sempre foi capa preta. Todo mundo pode pegar essa Bíblia e ler. A Bíblia capa preta, todo mundo pode levar ela debaixo do braço, que não vai ter preconceito. Não tem preconceito nela. Todo mundo pode levar ela. Não, quando antigamente não tinha o estudo dos pastores na Bíblia, não existia tanta confusão, porque a Bíblia estava correta. A Bíblia era a Bíblia. Se eu lesse a Bíblia e a minha igreja entendesse que era daquele jeito ou daquele outro, aí eu ia fazer o meu estudo e fazia o meu livro. Está aqui o livro da igreja fulana, está aqui o livro da Assembleia, está aqui o livro da Deus é Amor. Dizia que era da Deus é Amor. Mas hoje não tem isso. Não está escrito a Bíblia da Assembleia. Não. Ó, você vai ver que a Bíblia está ali, ó. Ó, veja a escritura que está aí, ó. Pentecostal. Isso aqui é tudo proibido pelas outras igrejas, é tudo ignorado. Então a Bíblia não deveria ser escrito isso aqui, ó. Pentecostal. Deveria ser escrito Bíblia Sagrada. Certo? Porque o Pentecoste é considerado pelas algumas igrejas e não por outras. Então causa confusão, polêmica com a própria Bíblia. Sem falar em que nós podemos contemplar em vários cantos da Bíblia que existe escarnecimento. No final dos tempos, no final dos tempos, tudo isso ia acontecer. Vê se você vê isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma cruz. Essa igreja que escreveu essa Bíblia, ela condena a cruz. Não tem cruz no pescoço dos membros, nem na parede da igreja. Em canto nenhum tem a cruz, mas, no entanto, na Bíblia deles tem a cruz. Então, por umas igrejas condenar a cruz e outras já achar que é liberada, deveria não ter isso aqui na Bíblia. Na verdade, a Bíblia é sagrada. Que Deus abençoe. Sagrada significa que ninguém deve mexer nela. É 66 livros e acabou, ninguém escreva nada aqui. Somente a referência de versículo. E não estuda. Que Deus abençoe, se inscreva no canal e compartilhe.